Olá a todos, meu nome é Daniela Coelho, sou diretora associada da ICTS Protivity. Estamos iniciando mais um episódio da trilha sobre jornada ESG. O nosso tema hoje é gestão de riscos e ESG, aliança de resultados. Já tivemos um episódio anterior que falou sobre como e por onde começar um programa ESG. Caso você tenha perdido e tenha interesse em assistir, é só ir lá no nosso canal, o canal da ICTS no YouTube. E também a gente vai ter outros episódios até o final do ano. Então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, que a gente sempre vai fazer as divulgações das datas e das inscrições. Como eu comentei, o objetivo aqui hoje é a gente falar sobre gestão de riscos e ESG. A gente vai responder, e trazer algumas reflexões sobre por que ESG é visto como gestão de riscos, como esses assuntos se complementam, quem dentro de uma empresa participa desse processo. Enfim, vai ser um ótimo bate-papo aqui, e para isso a gente tem alguns convidados que eu vou apresentar. Participando aqui com a gente hoje temos a Mônica Alcântara, que é Head de ESG na AgroGalaxy, e até recentemente atuava como Head de Sustentabilidade na Ativos. Também tem experiência como coordenadora da plataforma pelo Agro Sustentável da Rede Brasileira do Pacto Global. O Flávio Cerebrini, que está aqui com a gente também, ele é Chief Risk e Compliance Officer da Ativos, sendo responsável por conformidade, gestão de riscos, auditoria interna, entre outros assuntos também. Atuou na antiga Odebrecht Realizações e foi diretor de governança, riscos e compliance da Hypera Pharma. O Daniel Marcondes também é aqui com a gente, a Head de Gestão de Riscos da Ativos, além de fazer parte da comissão interna de ESG da empresa. E a Lívia Cuiabano, que é consultora sênior de compliance e sustentabilidade, com experiência em ética organizacional, estruturação de programas de compliance, e que vai estar aqui dividindo comigo a condução desse nosso bate-papo. Bate-papo esse que vocês podem participar, então mandem aí suas perguntas, suas dúvidas pelo chat, e quem já faz parte do grupo do WhatsApp, se quiser mandar por lá também, eu vou ficar de olho para poder pegar aí as dúvidas e as perguntas de vocês, tá? E antes de começarmos, de fato, eu acho que vale fazer um registro aqui, porque hoje é dia 29 de julho de 2021, que é marcado pelo Dia da Sobrecarga da Terra. Então, entramos aí no cheque especial, entramos no vermelho, e a gente tem todo o resto, do ano ainda pela frente, então acho que nunca foi tão importante e tão urgente de falarmos sobre sustentabilidade e riscos. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Como eu acho que a gente pode ter aí um público bastante diverso, com formações e conhecimentos distintos, vamos começar trazendo um pouquinho de conceitos, antes da gente falar aqui e apresentar, de fato, o caso prático, que os nossos convidados vão falar, e também porque existe sempre um pessoal jovem, pelo menos que me procura, pessoas querendo trabalhar com ESG, e que ainda estão aí aprendendo e querendo conhecer um pouquinho sobre o que se trata. Então, eu vou pedir primeiro para a Mônica, depois para o Flávio, só para darem uma pincelada. Então, Mônica, se você puder falar um pouquinho sobre o que é sustentabilidade, o que é ESG, é a mesma coisa, não é? Enfim, e depois a gente passa aqui para o Flávio para poder falar sobre o que é gestão de riscos e a importância também desse tema. Então, muito obrigada e bem-vindos. Mônica, passo para você. Estou com problema. Você não está ouvindo? A gente não está te ouvindo. Então, eu vou pedir para o Flávio responder primeiro, e aí a gente vê aí o que está acontecendo. Você quer falar de novo para a gente ver aí o que... Mas você me ouve? Oi, Bruno? Você está no mudo. Não. Bruno? Eu vou passar aqui para o Flávio, então, respondendo. Não Flávio, ouvindo, se você puder falar sobre o que é gestão de riscos, e a gente vê o que aconteceu aqui com a Mônica. Tá bom. Vocês me ouvem? Sim, sim. Ouço, Flávio, sim. Pode ir. Tá, então, bom, primeiro, super obrigado pelo convite, Dani, Lívia. Eu trabalhei aí na casa, na ICTS Protivity durante mais de 12 anos, aprendi muito, fui muito feliz aí, me sinto super feliz em ter sido convidado, ainda mais com a Mônica, que é parceiraça nossa ali em tudo que a gente fez, não só em ESG, mas durante todo o tempo na Ativos, e também com o Dani,
que é o nosso head aí de gestão de riscos, que vai poder também contribuir bastante. Bom, a sua pergunta, então, o que é risco? Assim, eu gosto muito da definição do COS, né? Porque o risco, ele fala, existe um objetivo, a empresa tem objetivos. E o risco é a possibilidade de ocorrer algum evento que prejudique que a empresa consiga chegar nesses objetivos, que influencie a empresa a conseguir chegar nesses objetivos. E aí existem vários exemplos. A gente estava aqui papeando antes do webinar, né? E a gente está na época das Olimpíadas, e aí tem a ginástica rítmica acontecendo. Aí eu estava vendo o exercício da trave, a brasileira na trave, aquela super técnica e tal, mas ela tem vários riscos ali no meio do caminho, risco de cair, risco de pular errado. Então, o que ela faz? Ela conhece esses riscos e se prepara para superar esses riscos, ou para mitigar o risco, ou para deixar de fazer alguma coisa especial, então transferir esse risco. Então, você conhecendo os riscos, fica muito mais fácil de você conseguir gerenciar e tratar esses riscos. E a gente passou... Em que, gente? Oi, pessoal. Voltamos. Aí, Bruno, voltamos? Isso, alguém clicou no botão que não devia. Deve ter sido eu. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu não estava ouvindo a Dani. Só ouvi o Flávio. Nós estamos ao vivo. Acho que a gente entrou em outra Então, sala. vamos lá. Vamos seguir? Vamos seguir. Então vamos. E aí, Dani, como você estava falando, a gente acabou de passar e passa ainda, vive ainda uma pandemia. E pandemia era um risco que eu acho que pouquíssimas empresas tinham uma pandemia que fosse paralisar o mundo, né? Fosse influenciar o mundo inteiro na sua matriz de risco, tinha esse risco mapeado. Então, por isso é tão difícil você tratar um risco que você não conhece. A empresa tem que estar preparada para isso, e quanto mais conhecer os riscos, mais fácil dela conseguir gerenciar. Perfeito. Obrigada, Flávio. Mônica, nos ouve agora? Agora sim, desculpa, a gente pessoal. também te ouve. Então, bem-vinda. Por favor, se você puder falar um pouquinho, então, de ESG, sustentabilidade. Eu acho importante começar essa conversa diferenciando um pouco, né? Porque ESG e sustentabilidade são conceitos complementares, mas não são a mesma coisa, né? São coisas diferentes. Então, basicamente, ESG ele traz a visão do mercado financeiro, né, do stakeholder investidores sobre a gestão das empresas. E nesse escopo de gestão, os pontos que ESG olha com mais profundidade são os pontos relacionados à sustentabilidade, à gestão da sustentabilidade e a governança, e uma governança sólida. Dentre os pontos de governança, o ponto de conformidade, né, da cultura de conformidade nas empresas. Então, a primeira coisa o ESG é um mapa amplo na visão do investidor para a gestão das empresas, olhando os aspectos de sustentabilidade e de governança. Esse é o cenário. E sustentabilidade, ou gestão de sustentabilidade corporativa, ela é como a empresa está estruturada desde as suas estratégias, iniciativas e acompanhamento das práticas sociais e ambientais, com os seus impactos, né, e com as suas contribuições. Então, é importante desmistificar um pouco, né, que são coisas diferentes, porém complementares. Então, o ESG, ele reforça a cultura e a estratégia de conformidade e de sustentabilidade nas organizações. Perfeito, perfeito. Lívia, você quer puxar aí a próxima pergunta? Sim. Bom dia, pessoal. Então, eu queria convidar agora o Flávio a contar um pouquinho para a gente sobre a pergunta que não quer calar, né? E na prática, como que acontece esse encontro da gestão de riscos com o ESG? Como que isso aconteceu na Ativos? Compartilhe um pouquinho com a gente o histórico da Ativos, por favor. Obrigado, Lívia. Bruno, se você puder projetar aí os slides da Ativos, eu queria falar rapidamente sobre a empresa e aí a gente entra nessa nossa experiência.
Bom, vamos lá. Então, falando rapidamente da Ativus, a gente crê que energia limpa é um bem essencial para a continuidade do progresso da humanidade. O nosso propósito é buscar soluções criativas e rentáveis na produção dessa energia limpa. E isso é algo que vem já há alguns anos, não é? Esse propósito não foi forjado agora com essa onda de ESG, mas é algo que já vem, que a gente já vem atuando há alguns anos. Próximo, Bruno, por favor. Então, nós somos aí bem posicionados em relação à moagem de cana, produção de etanol, produtor de energia a partir da biomassa e também de açúcar VHP. Vou falar um pouquinho mais à frente, se você puder passar, Bruno. Então, em relação ao etanol, o que a gente produz? Tem o etanol hidratado, que é aquele que a gente utiliza diretamente nos motores flex, e tem o anidro, que é misturado na gasolina para melhorar o nível de emissões e o desempenho do combustível. É um combustível muito mais limpo do que os fósseis, né? Próximo, Bruno. Em relação à energia, ela é obtida, depois da moagem, ela é obtida do bagaço da cana, e aí essa energia ela é usada tanto para venda, para abastecimento, né, como para abastecimento da população, mas também para abastecimento das fábricas, de todas as nossas usinas. E aí o próximo, em relação ao açúcar, ele é exportado, 100% dele é exportado, principalmente para a Ásia, mas também aqui Europa, Américas e África. Então a gente aproveita todos os subprodutos da cana. Bom, então eu só quis fazer essa introdução rápida, Lívia, e acho que mais um ponto adicional que é interessante é que todas as nossas usinas, elas são certificadas no RenovaBio, e a Ativus é uma das principais emissoras de CBIOS no Brasil. Na safra passada foram 2,4 milhões de CBIOS emitidos, e cada CBIO é uma tonelada a menos de CO2 emitida na atmosfera. Então esse é outro ponto que acho que é bastante relevante assim, da nossa atuação. Em relação ao que aconteceu na Ativus, vou depois passar aí para a Mônica e para o Daniel poderem contar um pouquinho mais também. O tema, ele é um tema liderado pela área de sustentabilidade, mas a Mônica gosta de falar que é uma coliderança, porque é algo que de fato aconteceu. A gente teve objetivos comuns e foi assim por convicção até, de uma maneira muito forte, entre a sustentabilidade, entre a nossa área de riscos e compliance, e aí com mais foco na área de gestão de riscos, onde o Daniel é o head da área, e na área de relações com investidores. Então, você tinha tanto a visão de sustentabilidade da empresa, como quais são os riscos dessa empresa, e olhando também questões financeiras e de mercado. E aí, a estrutura, a Mônica vai falar um pouquinho mais da jornada, mas suportando essas áreas, a gente tinha alguns subgrupos. Um grupo base, um grupo de trabalho base, que é esse que eu contei para vocês, e um subgrupo E, ambiental, subgrupo S, social, subgrupo G, de governança, e tinha um apoio transversal, onde a gente olhava a cadeia como um todo. Eu vou até passar um pouquinho aqui para o Daniel. Dani, se você puder contar um pouquinho dessa dinâmica dos subgrupos e quem participou. Não, com certeza. Primeiramente, obrigado para a ICTS Protivity, todo mundo pelo convite. Obrigado, Flávio. Entrando aqui um pouco no detalhe, né, essa estrutura de subgrupos, ela foi muito importante para que a gente conseguisse, num primeiro momento, aprofundar da forma adequada nos temas que envolvem os aspectos ESG e evoluir num curto período de tempo com tanto a avaliação de riscos quanto de oportunidades. Então, essa estrutura de subgrupo ela facilitou muito, né, para que nós tivéssemos a sinergia entre as áreas e não precisássemos ter desdobramentos. E para alguns temas também, eu acho que vale importante dizer que, apesar dos subgrupos, por vezes as discussões também acabam indo para... quando você começa a falar de aspectos ESG, o pessoal acaba indo bastante longe, né? Então, colocar limites, né? Muitas vezes nós trazíamos alguns temas já um pouco mais direcionados para a discussão, que facilitava bastante, né?
E também na dinâmica, esses subgrupos eles tinham pautas fixas recorrentes. Então, isso facilitou com o engajamento das pessoas, né? Porque as pessoas sabiam que tinha aquela agenda fixa, e o comprometimento de fato, né? Porque nós partimos da alta liderança, o comprometimento, e aí, já sabendo da agenda, não era algo on demand que poderia as pessoas não terem disponibilidade para participação dessas discussões. Quais as áreas que comporam que participaram desses subgrupos? Variou, né? Por exemplo, no ambiental, participou a área agrícola, o jurídico ambiental e também a área de SSMA, né, da empresa. Vale dizer também que na estrutura, né, apesar de nós termos os grupos social, ambiental e de governança e o transversal ele participava quase de todas as discussões do E, do S e do G. Porque, por exemplo, na cadeia de suprimentos, né, nós temos uma grande preocupação em replicar essas discussões e essas iniciativas na nossa cadeia de suprimentos. E trazer o viés da área de suprimentos, da área de parcerias agrícolas, né, que são nossos fornecedores de cana, é muito importante para a gente saber como abordar esse tema, como levar e qual seria a potencial aderência. Dani, se eu pudesse só complementar dos outros subgrupos, né? Então, o social a gente tinha a PIO, né? Que é Pessoas e Organização, a Administração dos Polos e o pessoal do Jurídico Trabalhista. No de governança era o pessoal de governança, planejamento, PIO também, e a parte de compliance e comunicação. PIO é RH, né? Só. PIO é RH, é Pessoas e Organização. Então, eram esses os participantes. E no transversal, relações institucionais e governamentais, comunicação externa, pessoal do comercial, logística, suprimentos e parceria agrícola. Muita gente envolvida, porque é isso mesmo, né? São questões estruturais, não são mudanças básicas e fáceis de serem feitas. Então, todos esses grupos foram envolvidos nas conversas que deram origem depois da jornada desenhada por vocês. Compartilhem com a gente um pouquinho sobre esses steps da jornada. Acho que eu vou falar agora, então, né? Um pouquinho. Complementando, eu acho que o Bruno, se ele puder colocar o slide que tem os steps da jornada, seria bacana, na apresentação do Flávio, Bruno. Mas, enquanto isso, só complementando a fala do Flávio e do Daniel, por que é importante na Ativos foi importante a constituição desse grupo, que foram mais de 20 pessoas envolvidas dessas diversas áreas, né? Porque a gente fala que sustentabilidade e conformidade ela é feita na ponta, pelas pessoas de todas as áreas, né? Não é executada, a estratégia de sustentabilidade não é executada pela área de sustentabilidade. Ela está lá na ponta, na agrícola, no comercial, nos suprimentos, e espalhada e disseminada por toda a empresa. Então, com esse modelo da gente de descentralização e de transversalidade dos temas, é importante que as pessoas estejam envolvidas e engajadas desde o início, da legitimidade, elas têm o olhar da ação prática, da iniciativa lá na ponta, então isso facilita muito voltar depois, né, para chegar no ponto que a gente gostaria, que é o step 7, digamos assim. Então, o que é que a gente construiu, né, dentro do que a gente viu aí de conceito e de metodologias e de referências? A gente construiu uma jornada que a gente chama aí de 7 steps, né, de 7 passos, onde a gente começa analisando a situação atual da empresa em relação aos aspectos ESG e olhando um pouco para fora também, né, quando a gente vai avaliar onde a gente quer chegar, né, onde estamos hoje, onde a gente quer chegar, mas também quem é referência para a gente nesse onde a gente quer chegar, quais são as outras empresas, seja do setor ou não, que estão posicionadas nessa estratégia ESG. E aí depois a gente parte, talvez, para a parte mais crucial do trabalho, que seja a identificação, mapeamento de riscos e oportunidades. E aí o que é que foi muito legal na jornada da Ativos? A equipe do Daniel já estava consolidando o trabalho de matriz de riscos corporativas, né, há 2 anos, então já estava conversando com as áreas, inclusive, sobre o tema, então não foi nada muito novo. Enquanto que a gente de sustentabilidade trouxe como referência a matriz de materialidade. Então, depois acho que o Flávio vai mostrar as 2 ferramentas aí, como é que a gente integra isso. Mas o mais importante é ser parte de documentos de referência da gestão da empresa. Você não está criando algo novo do zero, né? Então, esse olhar é importante.
E aí, depois que você cruza riscos e oportunidades, você vai para que eu vou só pular o step 3 aqui para o step 4, que são as iniciativas estratégicas, né? O que é que a gente pode fazer com o olhar do longo prazo, que esse é um diferencial aí da visão ESG, né? Não olhar só para o curto, olhar para o longo prazo, para potencializar essas oportunidades e mitigar os riscos de forma mais estratégica. Então, esse é o passo 4. O passo 3, que ele é meio que intermediário, paralelo, ele não precisa estar nessa ordem, é analisar o modelo de governança para o ESG na empresa. Ok, qual é a estrutura que vai acompanhar esses temas, qual é a estrutura que valida, até onde vai, como é que está isso na alta liderança. Então, esse é o desenho também que a gente olhou muito para referências do mercado. E aí, o próximo ponto, depois de você ter isso bem alinhado, é metas, né? E aí a gente colocou como prazo 2030, colocando uma data marco aí dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma marca que a gente entende que seja um prazo viável para a gente avançar em alguns pontos. E agora está nessa fase, né? A jornada continua, está na fase da validação dos KPIs para acompanhamento dessas metas. Metas, né? Validação das metas e acompanhamento dos KPIs. Então, essa é a estrutura básica. O que é que a Ativus pretende no final? Consolidar, entregar esse grupo de trabalho, entregar uma sugestão de posicionamento para a alta liderança, para o board da empresa. Olha, a gente passou por tudo isso aqui e a gente entende que estamos maduros hoje para nos comprometermos publicamente com essa jornada, com essas metas, com esses compromissos, e para isso a gente vai precisar escalonar aí o curto, médio e longo prazo. Esse é um olhar super importante também nesse mapeamento. Só de curiosidade, a gente trouxe um momento da jornada o apoio de um especialista externo, no nosso caso foi a Citaui, que está apoiando a gente na validação dos steps internos, né? Assim, o que vocês estão fazendo é real, é consistente, é coerente? Como é que está isso em relação ao mercado? É o olhar de fora de alguém validando o que a gente está fazendo internamente, tá? E também muito com esse olhar de trazer referências e benchmarks. Acho que o conhecimento deles, né, das práticas e das estratégias ESGs de outras empresas, apoiou a gente nesse sentido, de olhar para fora, né? A gente olha mais para dentro e eles trazem um olhar externo. Não, perfeito, Mônica. Essa questão, né, de olhar para fora é muito importante. Você falou algumas questões aqui, né, de assumir compromissos, né? A gente também, quando faz aí os nossos trabalhos com os nossos clientes, a gente fala muito, né, dessa questão. Não adianta só definir o tema ou saber quais são os riscos, como é que você se compromete com aqueles assuntos, né? E você citou também duas questões aqui, você falou de matriz de risco e matriz de materialidade. Eu acho que vale aqui, aí fiquem à vontade quem quiser responder, trazer de novo aqui, né, qual que é a diferença, né? Ela se sobrepõe, não se sobrepõe? Quais que são os objetivos? O que é matriz de materialidade? O que é matriz de risco? E aí, nesse sentido também, eu já vou puxar uma pergunta que veio aqui, que alguém falou assim, ESG, então, é muito semelhante ao ERM, né? Então, também nessa questão aí de riscos e materialidade e tal. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre esses dois assuntos, por favor. Acho que a gente começa... Posso começar da materialidade, Flávio? Então, claro. Vamos lá, que aí depois eu deixo a bola com você e o Dani da parte de riscos. Bruno, você pode colocar o slide da matriz de materialidade da gente? Bom, esse é o resultado, tá, gente? Mas a materialidade, ela é um processo, né? O que é, na verdade, a materialidade? É como a empresa escuta os seus stakeholders diversos, e aí, lógico, você pode elencar os prioritários, sobre os principais temas, desafios, riscos e oportunidades que a empresa deve endereçar. E isso vai variar de acordo com o seu setor de atuação, com a sua abrangência, né, local, regional, nacional. Realmente é customizar os desafios, porque, lógico, existem algumas referências, então você pode ir lá no GRI, por exemplo, e na SASB, e buscar essas referências de quais são os temas materiais para aquele setor que você está atuando, mas existe também o perfil da empresa, o momento da empresa, o cenário interno, a governança, a cultura empresarial, o modelo de gestão, o mindset das pessoas. Então, tudo isso influencia, né, quais são aqueles temas prioritários, né, que são internos e que são externos. Então, no final das contas, a materialidade é como você estrutura essa percepção dos stakeholders,
e a expectativa dos stakeholders em relação a que temas a sua empresa realmente deve endereçar. Aí, deixa eu só falar de um exemplo prático, por exemplo. O tema, o quão é material, o quão é relevante o tema diversidade para uma empresa de tecnologia e para uma empresa do agronegócio. Tem um peso diferente, né? O quão é material um tema de impacto ambiental, gestão de carbono, que está se falando muito hoje, é praticamente default para todas as empresas, mas o quão ele é material, de novo, para uma empresa de prestação de serviços, né, de consultoria, por exemplo, de uma indústria que utiliza os recursos naturais. Então, é esse olhar de conseguir calibrar prioridades, né, e relevância do seu negócio para determinados temas. Essa é a matriz de materialidade. Bom, em relação à matriz de riscos é uma forma de você conseguir ter de uma maneira integrada todos os riscos da sua empresa, de maneira integrada e priorizada. Então, eu vou voltar um pouquinho para falar como foi a construção da matriz de riscos. E Dani, fica à vontade de adicionar algo, porque você foi o grande responsável por essa construção, na época, junto com o Luciano Livino. Então, a gente passou por toda a empresa fazendo workshops, colhendo informações, ia voltar, porque a informação ela tem que ser melhorada durante esse processo todo. Aí, a gente teve uma série de validações, tanto com diretoria executiva, depois passando para os presidentes, depois passando para o conselho, porque esse é um assunto, inclusive, do conselho da administração. A gente quantificou todos os riscos, então, não era simplesmente uma quantificação achando, não era algo só qualitativo, realmente a gente usou ferramentas estatísticas para entender quais eram as probabilidades e os impactos de cada um desses riscos ocorrerem, e os riscos eles são muito diferentes, né? Você tem risco macroeconômico, tem questões climáticas, tem questões fiscais, aí tem corrupção, fraude, os riscos realmente são muito diferentes, mas é uma maneira muito interessante de você conseguir, de uma maneira integrada, ver quais são esses eventos que podem prejudicar o atingimento dos nossos objetivos. Aqui eu fiz só um corte, a gente tem um heatmap, eu botei alguns exemplos de riscos que são ESG, porque foi um passo adicional do que a gente fez. Então, a gente pegou todos os nossos riscos da matriz, não está totalmente atualizado aqui, mas eram 31 riscos, 31 que a gente chama de macro-riscos. Esses macro-riscos são detalhados em riscos granulares, então, vários riscos granulares que compõem um macro-risco. A gente tinha cerca de 109 riscos granulares, posso estar errando em um outro aqui. E a gente fez um corte, vamos ver desses macro-riscos o que são riscos ESG. Aí tem alguns aqui, risco climático, doenças e pragas, incêndio, vazamento, perda de integridade de informações, comunidade, etc. Então, essa foi uma ótima base para a gente partir com o trabalho dos subgrupos, né? Não vamos começar do zero, vamos pegar o que já tem mapeado nos riscos e vamos levar para os subgrupos. E outra coisa muito interessante, como é que a matriz de materialidade conversa com a matriz de riscos? Que acho que esse foi uma grande sacada aí do projeto. Os riscos que estão mapeados estão conversando com a materialidade? Tem algum risco que não está mapeado e que é material, que está na matriz de materialidade? Então, um acaba ajudando o outro, né? Você consegue melhorar a sua matriz de materialidade e a sua matriz de risco, porque eles têm que conversar. Os riscos, eles têm que estar priorizados de acordo com a sua materialidade. Então, a gente tinha muito material para iniciar os assuntos nos subgrupos, que foi aqueles subgrupos que o Daniel comentou anteriormente. Uhum. E aí, de posse dessa massa crítica assim, de informações, vamos melhorar isso. Então, o que a gente fez? Partiu disso, muita provocação, você entra num subgrupo, quando você consegue detalhar um assunto, você consegue aprimorar esse assunto. Então, novos riscos, principalmente riscos granulares, ambientais, sociais, de governança ocorreram, foram mapeados, foram adicionados à nossa matriz de riscos.
Então, a gente saiu, por exemplo, de 109 riscos para 129 riscos, certo, Dani? Que é o que tem aqui. E aí, na tela seguinte, se você puder passar, Bruno, essa tela só o dashboard ESG, né? Então, a gente tem 68 riscos mapeados ESG, quantos estão em tratamento, quantos já estão concluídos, como que é por diretoria, como que é por área, qual que é a materialidade, está vendo aqui no cantinho esquerdo, baixo, materialidade desses riscos. Então, e aí a gente saiu desses subgrupos, olha a quantidade de informação, qual era a materialidade, como ela conversava com os riscos existentes, novos riscos mapeados, e aí uma massa enorme de riscos que foram mapeados. E, além disso, os subgrupos discutiram também oportunidades. E as oportunidades, elas podem ser aquelas elementares, ou seja, que o mercado todo atua, intermediárias, que algumas empresas do setor já atuam, mas oportunidades protagonistas também, aquelas que nos colocam como protagonistas relacionadas à inovação. Então, você tinha uma massa crítica enorme de possíveis ações, tanto para gerenciar riscos como para captar oportunidades, que têm que ser priorizadas e aí definir quais são os planos de ação que a gente tem aí para os próximos anos. Dani, se eu puder complementar. Claro. O que foi bastante desafiador, né, dentro dessa discussão de riscos e ESG, né, riscos dentro do ESG, basicamente, é que nós tivemos duas oportunidades. Primeiro, essa separação do que é risco e oportunidade. Por vezes, nós temos coisas que, no momento, são oportunidades, mas devem ser monitoradas, porque devido a mudanças de legislação, enfim, uma série de coisas, ou demandas de mercado, isso pode se tornar uma coisa essencial, e caso nós não estejamos atentos, pode se tornar um risco. Então, esse foi um ponto. Mas eu acho que o que mais agregou foi nós olharmos a longo prazo riscos, porque nós temos um costume de olhar muito para o agora, a questão de gestão de riscos. Então, olhar ao longo prazo riscos, ver o que poderia afetar de fato é o nosso objetivo de longo prazo, associado à nossa materialidade, como o Flávio já colocou, ou seja, o que é importante para a empresa, e também agregou muito uma visão externa, porque nos trouxe preocupações. Eu vou dar um exemplo aqui. Poxa, como é que a Ásia está considerando, por exemplo, a questão do açúcar, o consumo de açúcar na Ásia, se eles têm algum tipo de restrição? Por exemplo, a Europa já começou com algumas restrições em relação ao açúcar. Então, como é que a gente vai incorporar isso dentro da matriz e como é que vai ser esse tratamento? Então, acho que foram os grandes findings da parte de risco, foi olhar a longo prazo associado à materialidade e um olhar externo de riscos que talvez quando a gente está montando a matriz dentro da empresa nos workshops, a gente não consiga ter essa visibilidade. Muito bom, pessoal. Nossa, muito legal ver a experiência da Ativos nesse sentido, para poder desmistificar um pouco, né, esses mitos que acontecem, que a gente vê, porque a exposição midiática dos assuntos ESG está tão grande que leva a muitas conclusões, muitas vezes preliminares. E aí eu queria puxar essa ideia justamente para perguntar para vocês, fazer essa provocação, do que vocês consideram os mitos e as verdades do que está sendo debatido por aí sobre ESG, ASG, sustentabilidade? O que vocês sentem na percepção de vocês? Bom, vou falar um pouquinho aqui, deixo também para o Flávio, que acho que cada um tem um cômodo em relação a essas questões dos mitos, né? Mas a gente precisa desmistificar. Primeiro que ESG tem um que eu acho importante para o público, que é assim, ESG é só para empresa grande? Essa análise, essa estratégia? Não. ESG é para empresa de todos os portes e de todos os setores, né? Porque a gente está falando de estratégia e de gestão. Então, o que você precisa é colocar nesse framework, digamos assim, um novo framework, né? Uma nova estrutura de análise da gestão da empresa. Isso é a primeira coisa. E segundo o que não é ESG, né? Para mim, eu acho importante destacar isso, porque eu estou na área de gestão corporativa de sustentabilidade talvez há mais de 20 anos, aí, com experiências diversas, e parece que uma coisa substitui a outra, e não é,
né? ESG não é selo de boas práticas socioambientais, isso é importante. ESG não é gestão de sustentabilidade propriamente dita, nem gestão de riscos propriamente dita, né? Então, acho que é uma combinação dessas coisas, isso é importante ficar claro, que foi impulsionado, né, que veio trazido de novo pelo mercado financeiro, pela visão do investidor. Acho que outro ponto também que a gente pode pensar como mito é essa questão de algumas empresas terem algumas iniciativas isoladas, até como as filantrópicas, por exemplo, e isso ser considerado um programa ESG. Né, Mônica, que você vê? Como que você vê isso? Você vê esse repertório sendo falado, que essas iniciativas, por exemplo, escrever uma política de diversidade aqui, correr atrás do ISO 14000 aqui, que isso seria o sinônimo de um programa ESG, né? A gente entende que são as iniciativas, né, as ações isoladas, elas vão compor, né, um histórico, um conteúdo da empresa para a abordagem ESG. Mas é o que você falou, não posso dizer que um projeto é um projeto ESG, não, na verdade não existe isso, né? O projeto ele tem um impacto ambiental, ou ele tem um impacto social, ou ele tem um impacto em governança, né? E se ele for uma iniciativa isolada, ele é uma iniciativa que contribui para a abordagem ESG, mas não necessariamente ele é a abordagem ESG completa, né? Ok, pessoal. Fala, Lívia, você ia complementar um ponto? Você sumiu para mim, vocês estão se vendo? Não, também sumi. Não, mas estamos ouvindo e o Bruno falou que parece que está normal. Eu vou seguir aqui fazendo as perguntas, qualquer coisa o Bruno sinaliza aqui para a gente. Nos steps, né, que foi apresentado, se eu não me engano, o step 6 era o de KPIs. Então, eu queria, né, que vocês falaram que estão, neste momento, até validando, né, esses KPIs. Queria aproveitar e puxar um pouquinho para falar sobre indicadores, né, como define-se, né, indicadores ESG, né, como que tem sido essa experiência aí para vocês? Flávio, Dani, vocês querem falar? Eu posso comentar. Os indicadores, eles têm que ser definidos de acordo com as iniciativas que são feitas. Então, a gente está nessa fase de priorização de tudo que vai ser feito, e aí poder definir quais são os indicadores de acompanhamento, quais são as metas que a gente tem, tanto de curto, médio e longo prazo. E aí, os indicadores, a gente estrutura, definir os indicadores pensando. Então, primeiro você pensa nos grandes temas, ambiental, social, governança e transversal, e aí a gente define subgrupos ou clusters, né? Então, dentro do ambiental, você pode falar de clima, de produtividade, de economia circular, no social, fala de direitos humanos, comunidade, em governança, posso falar de engajamento, de conselho, no transversal, você pensa sempre em cadeia de valor, e dentro desses temas, desses clusters, né, desses subgrupos, a gente define quais são os temas. Por exemplo, no clima, mudanças climáticas, tem a questão, no nosso caso específico, do RenovaBio. Em produtividade, tem uso de agroquímicos, pulverização. Na parte de direitos humanos, tem diversidade na operação, assédio moral e sexual, etc. E aí, dentro desses temas, vão ter quais são as iniciativas e aí quais são os indicadores e metas. Mas não tem... Lógico, existem os frames, né, os padrões de mercado. Agora, o que eu aprendi muito nessa jornada é que cada empresa tem que definir os seus indicadores que vão fazer sentido para a sua própria jornada. Não é assim, vou ver o que as empresas que são mais envolvidas nos assuntos, nos mercados, fazem e vou aplicar no meu dia a dia. Isso não vai funcionar. Você tem que entender quais são os assuntos, os temas e as ações que fazem sentido para você. E mesmo dentro do mesmo mercado, as ações podem ser completamente diferentes. Depende do objetivo da empresa, do propósito, depende do momento da empresa. Então, é isso por isso que eu gosto muito dessa palavra de cada um definir a sua jornada, né? E aí os indicadores
conversam com essa jornada. E aí, por isso que é tão importante lá atrás a gente ter definido as matrizes de materialidade e de riscos, que a gente consegue entender quais vão ser os indicadores e metas que vão fazer sentido para a gente. E aí você comentou sobre dentro do próprio mercado, né, dentro do próprio setor, mas às vezes dentro do próprio grupo, né, Flávio? Não dá para pegar uma e transpor a mesma matriz para outra empresa do mesmo grupo, porque os desafios são outros. Exatamente. E por falar em desafios, a gente está te ouvindo aqui e parece que foi assim, isenta de problemas, isenta de desafios, a trajetória da Ativos, mas deixa eu fazer uma provocação. Teve algum tipo de lição aprendida que vocês podem extrair dessa jornada que vocês desenharam para a empresa? Considerando todo esse universo novo, esse olhar estratégico e transversal, né, de todos esses temas? Mônica, você quer começar? Falo das lições aprendidas. Eu acho que tem o aprendizado positivo, né, aquilo que facilita, e tem as barreiras, né, eu acho que é importante colocar isso também, porque nada nem tudo são flores, né, na jornada. Mas, assim, de positivos que eu queria destacar, acho que já estava até na fala do Flávio e do Dani, que é o seguinte: o fato da gente ter engajado as pessoas das diferentes áreas logo do início, eu acho que esse é um aprendizado super positivo e que dá para ser replicável por qualquer empresa. Então, não deixar isso centralizado na mão de poucos, né? O quanto você puder envolver pessoas de outras áreas. E talvez a barreira é como é que você conecta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Como é que você conecta a jornada ao momento de gestão e de governança da empresa? Então, esse é um grande aprendizado, porque você tem que endereçar os temas no time correto, né? Então, você tem que entender a maturidade da empresa em determinados temas, né? Para não ser alguma coisa que você queime, né? Numa jornada dessa que visa o longo prazo. Então, essa questão de você entender onde estão as dificuldades para avançar em determinados pontos naquele momento e escalonar isso para o médio e longo prazo, que é outro aprendizado. Assim, apesar da gente não se enxergar capaz ou habilitado ou maduro para todas as iniciativas que a gente gostaria de ter, né, seguir naquele momento, é importante olhar tudo, fazer um brainstorming completo do mundo ideal para depois você filtrar de acordo com a adequação ao momento do negócio. Eu diria que esse é talvez a dificuldade maior. Sim. Bom, se eu puder complementar, vou até talvez sair um pouco específico da Ativos, o que eu tenho aprendido nessa jornada toda. Primeiro que a gente não nasce expert em ESG, né? E com esse tsunami ESG tem muita gente que se coloca, enfim, como expert do dia para a noite. Uhum. Eu, por exemplo, que estou nessa jornada já há algum tempo e tenho me capacitado muito, né? A gente, Lívia, sabe disso, a gente fez o curso lá juntos, da FIA, eu e a Mônica, a gente fez um curso lá online de Berkeley, mas é muito complexo. Então, eu estou anos-luz, assim, de ser um expert como a Mônica é. E acho que a gente tem que ter muita humildade para saber que a gente não sabe muita coisa sobre o assunto e tem que aprender. E tem que se esforçar, e tem que buscar, e tem que correr atrás para aprender. Da mesma forma... Vocês estão me ouvindo, não? Sim. Tá. Da mesma forma, as empresas também não viram ESG do dia para a noite. Então, hoje a empresa vai acordar e vai falar, hoje nós somos uma empresa ESG. Não é assim, são mudanças estruturais de longo prazo, muito complexas, que mexem com o propósito da empresa, ou seja, com o fundamento da empresa. Esse trabalho que a gente tem feito, a matriz de materialidade, quando que ela ficou pronta, Mônica? Faz 2, 3 anos, ou a matriz de riscos demorou quase um ano para ser também finalizada com todas as validações necessárias. É muito complexo, muito, muito complexo. E a gente tem tomado um grande cuidado para não sair com posicionamento externo, que não é um posicionamento que não vai conversar com a nossa realidade.
E a gente tem visto também muito isso no mercado, né? O greenwashing, o rainbow washing, enfim, uma série de formas das empresas se colocarem como super ESG e não serem de fato, né? Então a gente tem esse cuidado de não dizer uma coisa e atuar de uma maneira diferente. Ô, Flávio, só te interrompendo, só para pegar o gancho, por isso que na nossa jornada o posicionamento é o último passo. Né? A gente entende que tem empresas que fazem o contrário, né? Que começam do compromisso ou começam da divulgação das ações para depois trilhar os riscos e oportunidades. A gente entendeu que o mais consistente seria fazer isso como último passo, depois de já validado com todas as esferas de liderança da empresa. Exatamente. Agora, para finalizar, essa é a jornada como nós entendemos que era a jornada correta para a gente, a melhor jornada para a gente. Não necessariamente para outras empresas vai ser igual. Tem empresa que pode falar, não, eu vou começar da fase pegando os stepzinhos lá que a Mônica desenhou. Aliás, a Mônica desenhou algumas vezes esses steps, né, Mônica? Mas eu vou começar do step 5, depois eu vou para o step 2 e não vou fazer alguma das etapas, não tem problema, cada uma tem a sua jornada. Mas eu acho que muito importante são mudanças estruturais de longo prazo na empresa que não acontecem de uma hora para outra. Sim. Ô, Flávio, já que você falou assim, é muito importante aí, dentro das nossas lições aprendidas, né? Pode parecer bem óbvio, mas nós conversamos, definimos iniciativas com os subgrupos, mas parar e olhar essas iniciativas versus o nosso planejamento estratégico e planos diretores das áreas é muito importante, porque se uma iniciativa não conversa com as estratégias de longo prazo da empresa, ou ela fica descolada, é um potencial para nós não cumprirmos, talvez, determinado item. Então, é muito importante, nessas validações, a gente garantir que o que nós coloquemos de iniciativa esteja alinhado ao planejamento estratégico e estejam na meta das pessoas que competem, né, essas iniciativas. Então, trazendo um exemplo aqui, por exemplo, redução de pegada de carbono. Se nós temos um planejamento de redução em X% da nossa pegada de carbono, tem que estar isso associado ao nosso plano estratégico de melhoria da indústria, eficiência da indústria, e tem que estar também nas metas dos nossos diretores industriais. Então, acho que isso é um ponto muito importante, mas eu acho que o maior desafio, falando de ESG como um todo, isso nós não temos a resposta hoje, mas como é que nós vendemos isso como uma coisa importante a ser olhada, porque sendo muito claro, muitas vezes as pessoas podem falar assim, mas o ESG é mais uma imagem. Sim. Na verdade, essa questão de tangibilizar é muito difícil. Tem algumas empresas, ou se nós percebemos, o mercado financeiro puxa muito esse tema ESG, porque, de fato, nós temos dispositivos financeiros que podem estar atrelados a fatores ESG. Então, emissão de títulos, crédito de projetos associados a tema ESG. Então, uma forma é demonstrar que, a longo prazo, a empresa vai conseguir acessar essas oportunidades e transformar essas atividades ou essas iniciativas em dinheiro no caixa, né, alavancando a empresa. Ótimos exemplos, e eu queria aproveitar para puxar aqui... O maior desafio, no meu ponto de vista, é realmente conseguir colocar isso como um valor, né, e que traga retorno. Vocês me ouvem? Alô, vocês estão me ouvindo? Bruno, será que o pessoal não está me ouvindo aqui? Lívia, vocês estão ouvindo? Eu parei de ouvir. Vocês estão me ouvindo? Sim. O Dani já concluiu aí. Tá. E a gente queria entender um pouquinho também sobre esse novo momento da Mônica na AgroGalaxy. Quais seriam os desafios do tema nesse novo momento que você está vivendo, Mônica? Bom, se o Bruno puder colocar só a tela de fundo, na verdade eu estou fazendo uma migração de desafio, né? Depois de 9 anos na Ativos,
eu migrei, né, nesse mês, no dia 20 de julho, para a AgroGalaxy, que é uma empresa também do mundo do agronegócio, mas com um modelo de negócio completamente diferente. Pode passar. Eu mesmo passo aqui, né? A AgroGalaxy, ela não é indústria, né? Ela não é produtora como é a Ativus, de commodity agrícola, mas ela é uma grande plataforma de varejo de insumos e soluções para o agricultor. Então, você já parte de um modelo de negócio completamente diferente, né? A gente tem uma base aí de clientes somadas às empresas da AgroGalaxy, que são 7 hoje, mais de 17 mil clientes, agricultores de várias culturas, né, no Brasil. Vou só colocar aqui para vocês terem uma ideia. A AgroGalaxy é uma junção dessas empresas que foram adquiridas nos últimos anos, até a criação do que a gente chama de holding AgroGalaxy, né? Que esse ano, agora, esse mês, há pouco tempo, em segunda-feira, abriu capital na Bolsa, fez seu IPO na B3. Então, é uma empresa que tem desafios ESGs diferentes, né? O modelo de negócio é diferente, o modelo produtivo é diferente e o modelo de governança também é diferente. Então, aí tem uma demanda muito grande dos investidores, né, para a pauta ESG, para a agenda ESG endereçada. Então, isso vem realmente do board da empresa. E tem desafios para iniciativas, para endereçar iniciativas diferentes, né? A gente tem uma proposta de impacto aí muito forte para mudança, né, para reforço da cultura de sustentabilidade no campo. Então, o nosso cliente é o nosso principal público para isso também, né, para impactar a sustentabilidade na cadeia agrícola. Então, isso já muda bastante. Então, eu estou começando a entender, eu cheguei há uma semana na empresa, mas eu digo, talvez o meu desafio seja encaixar o que eu entendo de uma jornada, né, ESG, de uma estratégia de ESG adequada ao modelo e ao momento da empresa, que é um outro momento de expansão, de crescimento acelerado. Mas eu estou bem contente porque é um desafio que eu vou ajudar a construir, mas que já está sendo trabalhado desde a alta liderança da empresa. Muito bom. Uma continuidade aí, né? Vai ser um ano animado. E, pessoal, uma pergunta que chegou aqui para a gente, que eu acho que faz muito sentido ouvir a opinião de cada um de vocês, sobre aquilo que a gente falou sobre as iniciativas isoladas, né? Empresas que promovem algumas iniciativas, mas que não propriamente têm um programa ESG já todo desenhado e rodando. Vocês consideram que o maior problema no Brasil nesse âmbito seria o greenwashing hoje? Pode falar, Flávia. Não, vai lá, Mônica, vai lá, depois eu falo. Não, eu acho que não sei se é o maior, né? Mas um deles, né? O greenwashing prejudica muito. Ao mesmo tempo que a jornada ESG, a estratégia ESG, a abordagem ESG, que veio muito forte no ano passado para cá, de 2 anos para cá, digamos assim, no início da pandemia, eu acho que foi quando ela tomou o boom. Ela é muito positiva para a agenda de sustentabilidade de conformidade, porque coloca ela no centro da estratégia dos negócios. Isso faz com que a gente consiga acelerar iniciativas, investimentos, discussões, debate de alto nível. Acho que esse é o aspecto positivo. E, por outro lado, é lógico que é o que o Flávio até já falou, né? O surgimento de um mercado de especialistas ESGs, de empresas que querem usar ESG como um selo, mas eu acho que isso tem uma seleção natural. Acho que isso daqui a algum tempo vai começar a acomodar e quem entendeu a mensagem do que é realmente necessário, acho que vai se destacar. Muito bom. Se eu puder complementar, muito em linha aí com o que a Mônica falou. Eu acho que a empresa que faz iniciativas isoladas e propagandeia, ela corre um sério risco de não ser consistente no longo prazo, né? E não ser consistente o discurso com as ações. Então, isso pode acontecer, mas é um mercado que é muito pouco maduro, né? O nosso mercado é muito pouco maduro nesses assuntos, nesses aspectos, e também não consegue medir ainda quais empresas estão, de fato, fazendo um greenwashing ou estão, de fato, com a sua jornada consistente ou com ações consistentes, né? Então, acho que algumas empresas estão se aproveitando da maturidade, da pouca maturidade do mercado para poder alavancar algum tipo de resultado nesse sentido.
Agora, acho que todo esse, como eu falei, esse tsunami que veio aí, vindo muito forte do mercado financeiro para falar de ESG, com todas as imperfeições que tem no meio do caminho, eu acho que ele é muito positivo para o mercado como um todo, né? Acho que, no mínimo, as empresas têm que repensar no seu propósito, nas suas ações, em como ela encara esses assuntos. Então, acho que vai ter um impacto bem positivo para o mercado. Sim, eu entendo que talvez o discurso precise ser alinhado, né, nos formatos, mas é aquilo. O fato de muitas pessoas e muitas empresas, instituições e afins estarem falando disso já é um grande primeiro passo para tudo que a gente está precisando debater e ressignificar, e implementar e organizar, né? Assim como vocês tiveram essa oportunidade de, na Ativos, desenhar o caminho e, ao longo do caminho, irem ajustando as estratégias, enfim, aqui está precisando mais, aqui está precisando menos, aqui a gente precisa ouvir mais as pessoas, né? E debatendo isso de uma forma geral, ouvindo os stakeholders e tudo, já é um grande passo. Eu acho que todos nós, profissionais que estamos nessa caminhada, ansiamos para essa conversa ir mais deep, cada vez mais, né? A gente vai... Oi? Desculpa, só queria aproveitar, desculpa te interromper. Imagina. Eu acho que, assim como não existe, eu venho muito forte com um background de compliance, assim como não existe concorrência entre as empresas em compliance, eu também acho que não existe concorrência em ESG. Acho que as empresas têm que trocar, têm que abrir, têm que se conversar. Benchmark é muito importante nesses assuntos. A gente está pensando no bem do mercado como um todo, não só no bem da empresa. Então, em toda a cadeia também. Então, incentivo muito as empresas e os profissionais a conversarem o tempo inteiro e trocarem ideias sobre esses temas. Pessoal, vocês me ouvem agora? Imagina, eu ia até pedir mesmo para vocês darem alguma mensagem final, porque a gente já está chegando no nosso momento. Lívia, você está me ouvindo? Vocês querem deixar alguma mensagem? Não. Bom, então a minha acho que é essa. Vamos nos falar, vamos conversar, vamos juntos, assim, todos os profissionais das empresas melhorarem essas práticas, porque o nosso mercado, a nossa sociedade só tem a se beneficiar com isso. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Só somando as palavras do Flávio, vamos fazer com consistência, né? Vamos fazer de forma colaborativa, pegando o gancho que o Flávio já falou, e dar consistência, porque aí vai ser um ganho para todo mundo, né? A gente tende a evoluir e não dar passos atrás. Eu super concordo com a fala do Flávio. E contribuindo aqui para fechar, não existe uma fórmula, não existe uma trilha perfeita para nenhuma empresa, né? Cada empresa tem que fazer uma reflexão, olhar para dentro, olhar para o futuro e para definir sua jornada, mas definir sua jornada e ir atrás dela é muito importante para a gente realmente ter um futuro, um mundo melhor de uma forma geral. Muito bom. Queria passar a palavra para a Daniela agora, para a gente finalizar. Eu acho que o pessoal aí, os participantes não me ouvem, mas acho que o público em geral está me ouvindo, então eu queria agradecer a presença de todos, reforçar que a gente ainda tem outros episódios pela frente. A gente não está ouvindo a Dani, Lívia. Eu também nem estou. Bruno, vocês escutam? Eles não sabem que eu estou falando. Eu também não consigo ouvir a Dani, não. Então, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, tem a nossa página no YouTube, e queria agradecer aqui, pedir desculpas aí por esses pequenos problemas de comunicação, mas eu acho que deu para captar a mensagem, tá bom? Então, obrigada, gente, até a próxima. Tchau, tchau.